Mateus 28, do 16 ao 20, que é o envio, né? Isso. É o evangelho do envio. E aqui, a gente, olhando aqui o miolo, né? A gente vai ver que o evangelho fala do envio, Sim. de Jesus mandando, né, nos colocando. Vocês sabem que a gente sempre está a caminho, né? Nós somos um povo caminheiro. Tem até uma música, mas eu não vou cantar, porque senão vai desencantar a coisa aí. Né? Somos caminheiros, sempre para a missão. Então, a nossa reflexão no terceiro encontro, eu acho que vai caber bem em cima, né, do entendimento para a gente, do que seja a catequese e do que seja a evangelização. Certo? Sobre esses dois prismas. Começamos, então, porque, de acordo com, né, com o texto aqui, evangelização vem antes da catequese. E aí a gente poderia, sim, cada um poderia optar, né? O sentido do entendimento aqui diante do texto, que ele entendeu que seja evangelização. Um de cada vez. Eu estou ouvindo vocês tão baixo. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos. Alto e bom. O texto fala aqui que primeiro é preciso evangelizar, né? Fazer o primeiro anúncio do evangelho para despertar a fé. E depois vai ser dado o sustento da fé, que é a catequese. E eu sempre imaginei que era o contrário, que era o inverso, né? Que a evangelização vinha depois, né? Que era o aprofundamento, né? Ah, sim, né? E se vocês prestaram atenção nessa estrutura aqui, é a estrutura dos nossos encontros catequéticos, né? Nós começamos com as crianças falando claro, que fazemos uma apresentação de Jesus no primeiro ano, tem só um encontro falando de Jesus, né? Mas ele vai ser direcionado o ano todo falando de Deus, né? Que seria essa evangelização. A evangelização é a gente, né? Através do testemunho, a gente ir conhecendo Deus. A nossa catequese... Oi? Alguém falou alguma coisa? Né? Os nossos encontros catequéticos, eles seguem esse esquema aqui. Falamos de Deus para falar do reino, para apresentar a Deus, né? Para, no ano seguinte, então, numa sequência, né? Já no catequizar, na catequese, a gente, então, falar de Jesus Cristo. Vocês já tinham percebido isso ou não? Sob esse ponto de vista ou não? Por que a gente começa por Deus? Nos nossos encontros catequéticos? Ou não? Por causa da criação, não é? Hã? Por causa da criação. Não. Não? É para conhecer Deus. Conhecemos o Deus, primeiro o Deus Criador. Por isso que a evangelização é testemunho. Porque a gente tem coisas palpáveis para apresentar. Aqui, o sentido de testemunho aqui não é assim de exemplo, mas é mostrar que Deus cuida da criação. E essa misericórdia dele, né, que nos deu Jesus Cristo. É uma sequência. O que mais sobre a evangelização? Vou ajudar vocês. Aqui no diretório da catequese, né, no número 121, ele vai falar sobre a evangelização. Vou tentar ler bem devagarzinho aqui, que o texto é um pouquinho comprido. Mas eu vou ler. Mas vocês podem me falar a qualquer momento, tá bom? O 121, ela falou? Tá? O 121? No diretório.
O diretor. No diretório da catequese. Não, não tenho ele, não. Eu tenho. É esse aqui, ó. É um documento, né? Ele é documento mesmo da igreja, mas é o diretório da catequese. Então, vamos lá ao que fala o 121. Os leigos, mediante sua inserção no mundo, oferecem um precioso serviço à evangelização. Sua própria vida como discípulos de Cristo é uma forma de anúncio do Evangelho. Cogitem todas as formas de empenho com outras pessoas, imbuindo do espírito do Evangelho as realidades temporais. A evangelização adquire uma certa característica específica e uma eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Os leigos, testemunhando o Evangelho em diferente contexto, têm a oportunidade de interpretar cristamente os fatos da vida, de falar de Cristo e dos valores cristãos, de dar razão de suas escolhas. Essa catequese, por assim dizer, espontânea e ocasional, é de grande importância, porque está imediatamente ligada ao testemunho de vida. Certo? Deu para entender? Alguém quer que repete algum pedaço? O mais importante é a gente lembrar assim, né? Primeiramente, né? A evangelização ela acontece pelo testemunho. Não testemunho, como fala assim, de métodos de vida, mas o testemunho colocado assim, diante da criação, a gente ir mostrando a ação de Deus. Como Deus acontece, né? A gente diz assim, Deus se manifesta nos acontecimentos, né? Então, que acontecimentos? Então, isso, trabalhando essa parte, é que a gente, por exemplo, trabalhando também para mostrar assim, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muita gente tem um preconceito de Deus porque ele acha que Deus tem que seguir pelo tempo dele, né? Tem muita gente que perde a paciência com Deus, desiste, por exemplo, sabe essas pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, de santo de devoção para santo de devoção, né? Porque ele acha que aquele santo ou Deus, e Deus também não está resolvendo o problema dele, né? Então ele vai pulando, né? Mas é porque ele não entende o tempo de Deus. Ele quer que Deus aconteça de acordo com o tempo dele. É esse sentido de testemunhar isso daí. Quer dizer, levar as pessoas a essa compreensão. A compreensão do que é o tempo de Deus. Que às vezes não é o tempo mesmo que a gente está esperando, porque a gente queria que acontecesse do jeito que a gente quer. Né? Evangelizar, então, é isso daí. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre o evangelizar? Ninguém? Fala alguma coisa. Fala, Érica. Nós deixamos. Eu não estou te escutando. Não, esse negócio do tempo de Deus, né? Eu passei por uns momentos meio complicados esse ano, né? E, digamos assim, a balança foi boa e ruim. Mas você vê como é que é as coisas, né? A gente precisa passar pelos tempestades para vir a bonança. E agora, final do ano, tem muita coisa dando certo. Não só para mim, mas para minha família. Graças a Deus, né? Mas eu não vou mentir que há um tempo atrás eu estava brigada com Deus, digamos assim. Né? Você fica nervosa, né? Você fica meio assim, poxa, estou rezando,
Estou tentando, estou tendo a minha paciência, mas está meio complicado. Mas aí depois eu entendo essa parte, porque realmente eu estou vendo que as coisas estão acontecendo no momento que tem que ser. Porque veio a pandemia, né? Aí já um dos meus planos já ficou brecado nessa pandemia. Mas eu penso, se tivesse dado certo, eu ia ter que abrir mão por causa da pandemia, né? A primeira coisa que aconteceu comigo na pandemia, ficar sem trabalhar, né? E sem trabalhar você não consegue realizar suas coisas, né? Então aí primeiro eu fiquei chateada, claro. Poxa, estava tão certinho assim, né? Aí depois a pandemia, eu falei, opa, peraí, ó, Deus tá vendo, Érica, calma, não era para ser 2020, era para ser 2021. E agora em 2021 tá caminhando de novo. E até melhora um pouco do que teria sido se fosse em 2020. Porque vem reforçado agora, né? Isso mesmo, reforçado agora. Então, eu acho que é igual você falou, a evangelização é isso, a gente saber passar esse tempo da espera, né? Eu falo muito isso para as crianças na catequese. Tem gente que chega ali na igreja, faz um pedido 8 horas e 8h05 quer que Deus atende. Mas não é assim, né? Aí eu falo para eles, ó, a gente demorou 9 meses para nascer, outro tanto para andar, para falar. Então, por que tem que ser assim, correndo? Não, Jesus, Deus, estou saindo da igreja e já quero meu pedido atendido. Não é assim. Eu, com os meus 45 anos, de vez em quando, levo esse puxão de orelha, porque eu também fico meio que esperando. Falo, ó, Deus. Aí depois ele vem e fala, não, neguinha, peraí que eu vou te mostrar como é que eu faço. Aí me dá aquela brecada, aí eu falo, então tá, né, já que o senhor quer assim, bora lá. Aí a hora que eu menos espero, pá, cai assim, ó, digamos assim, nos meus braços, no meu colo. Aí eu agradeço, falo, obrigada, valeu o puxão de orelha. Aprendi de novo, né? Que tem que ser do seu jeito, na hora certa, que vai ser melhor do que o que eu planejei. Porque o que a gente planeja, a gente acha assim, tá perfeito. Só que os planos porque a visão da gente, né? Por mais que a gente ache que a gente enxerga, né, Diana? Ela é até ali só, ela é finita, né? Isso. E a visão de Deus, ela é bem mais ampla. Bem mais ampla, é isso mesmo. Então, E, tem que existir esse tempo para que a gente compreenda isso. né? Que Deus enxerga um pouquinho mais do que a gente. É que a gente meio que não aceita, mas, né? Mas aí vai os puxões de orelha, né? Aí a gente aprende. E o próprio Deus também, né? Eu sempre digo isso pro meu pessoal, assim, né? Que já é mais jovem, é mais contestador, né? Criança, você fala com eles, né? Vou fazer essa experiência com as crianças agora, né? De mudar a tática de conversa, mudar a tática para ser uma coisa assim, para ser mais de passar do que de ser contestador, né? Porque com a minha turminha eu trabalho para que eles sejam contestadores. Porque eu falo para eles, ó, Deus criou a gente inteligente, né? E ser inteligente é você contestar, até com ele mesmo, né? Deus não quer que a gente tenha uma inteligência burra. Né? Inteligência burra é bom, hein? Inteligência burra é bom. Criadora. Né? Criadora. Ele não fala lá que ele nos dá a missão e nos capacita? Sim. Né? Não que ele vai resolver o nosso problema, mas na medida em que você se coloca, ele vai te capacitando. Mesmo que, por exemplo, de repente, a gente não seja letrada. Não é? A gente não tem como é que chama lá? É PhD, né? É PhD? É. Então, a gente Quando a não gente tem é muito PhD. esperta numa coisa... Hã? Quando a gente é muito esperta numa coisa, a gente é PhD, não é isso? Não é isso, Fabiola? É. Então, mas, por exemplo, né? Então, quer dizer, nas coisas de Deus a gente vai, né, adquirindo isso através da experiência. Então, num primeiro momento, o que precisa chegar para as pessoas, né, e a gente aqui estudando sobre
sobre a aplicação, né, do conceitual na catequese, é para que a gente tenha esse entendimento, né? Quer dizer, por que que começa, a catequese começa com Deus, né? Porque no credo, né, nós Porque ele é o rezamos... Criador, né? Hã? Porque ele é o Criador, não é? A partir da Nós criação. começamos com Deus Criador, É. né? Então, essa criação, a experiência diante dessa criação que me vai fazer o quê? Ter interesse de conhecer esse Deus, né? E em conhecer aquilo que é a essência desse Deus, que é a sua misericórdia. Quando eu conseguir entender que Deus é misericordioso, eu consigo entender Jesus. Eu consigo até entender por que ele deixou Jesus morrer na cruz. Essa é a grande questão, né? Não, porque tem muita gente que não entende, né? E às vezes ainda até fica falando abobrinha a respeito de Jesus morrer na cruz e que Deus deixou ele morrer na cruz. É. Né? Mas Porque foi uma também, escolha, né? porque a gente também não consegue, como dizer assim, ter essa misericórdia com as pessoas. De deixar a pessoa ser e fazer. Ah, mas tá errado falar que foi uma escolha? Quando as crianças perguntam isso, eu falo só, foi uma escolha de Jesus. Sim, ele se ofereceu. Foi uma escolha dele, ele quis, mesmo sem ter culpa. Mas você, por exemplo, que é mãe, né? Uhum. Mesmo que seja uma escolha da Júlia, você dá uma cerceada, não dá, não? Você não pode? Porque tá sempre ali controlando. Entender? Tá dando para entender? Deus não dá essa cerceada. Ele quer dizer, ele se contém, vamos dizer assim, né? Não sei se o termo fica bom assim, mas ele se contém diante, né, da sua misericórdia, né? Para com a pessoa. Ele deixa a pessoa fazer. E deve ser doído para ele, porque para uma mãe, eu acho que o exemplo maior é de mãe mesmo, que está mais junto. Né, Tacílio? É assim, né? Quando é homem, parece que essa parte assim fica meio distante um pouquinho. Você sente assim, Tacílio? Essa parte da amorosidade. Sim, o pai também tem amor nos filhos, né? Tem, mas não é mais desse jeito amoroso. Mas quem manda é a mãe. O pai é mais de responsabilidade, né? Os pais respeitam também, respeitam mais a opinião das mães, né? Aquela história aqui. É isso mesmo. Não é? Sempre a mulher é que manda, né? Aí, gostei, Tacílio. Gostei. Não, mas aqui em casa era assim, olha, pediam para o pai e ele falava assim, pede para sua mãe. Sempre assim, foi sempre não, mas assim. a maioria das famílias são assim mesmo. Eu falava assim, quem manda sou eu, porque eu que resolvo, né? Então, não é? Pode ser também fugir um pouco da responsabilidade, né? O Toninho ficava sempre na retaguarda, viu, Tacílio? Estava ali, se eu precisasse, né, chamava ele e ele resolvia. Mas era comigo mesmo. A gente é movida pelo coração, né, Tochico? A mulher, né? E o homem pela razão, mas, né? Nem todos, tem alguns também. O coração também. Né? Concordo com você. O homem pensa mais para tomar uma decisão, né? Isso. A mulher é mais instantânea, né? Bom, dá para perceber que o homem é nervoso, né, gente?
Só para perceber como o senhor está sendo nervoso, né? Pois é. Acalma a paciência dele. Se eu tiver metade, tá bom. Mas, falando a respeito também do texto que foi falado aí, eu ouvi uma vez dizer que quando a gente pede, eu não me lembro mais agora quem falou, mas diz que quando a gente pede uma coisa para Deus, a gente deve já de imediato já agradecer, considerando que aquilo essa graça já foi alcançada, né? E igual você falou também, não é na hora que a gente quer, né? Claro que não é. Mas comigo aconteceu uma coisa, uma vez, que eu e a Vera, a gente achava que a gente estava precisando muito de uma coisa e a gente estava tentando conseguir aquilo e não conseguia, né? Não conseguia de jeito nenhum. Já fazia um bom tempo que nós estávamos lutando para conseguir e não conseguia. Aí um dia eu e a Vera, nós fomos lá na igreja e ajoelhamos em frente ao Santíssimo, e aí a gente estava fazendo nossas orações, daí pedindo para Deus nos ajudar, né, a conseguir aquilo que a gente achava que a gente estava precisando naquele momento. Aí eu ouvi uma voz falando assim: na hora que você precisar, você vai ter, né? Isso que você está pedindo. E só estava eu e a Vera ali na igreja. Era um dia de semana, né? Só estava nós dois ali, não tinha mais ninguém. E Deus, né? Claro, né? E eu ouvi essa voz falando assim, né? Na hora que você precisar, você vai ter. E aí nós saímos da igreja, né? Eu e a Vera, nós saímos, a gente desceu aqui a pé, foi na Santa Terezinha, né? A gente desceu a pé aqui, e aí eu falei para a Vera, falei, bem, ó, aconteceu isso, né? Eu ouvi essa voz falando assim, né? O que você acha, né? Aí ela falou, uai, se você ouviu essa voz, só pode ser de Deus, porque só estava nós ali, só pode ser Deus que falou, né? Então, vamos esperar, né? E aí, nós não fomos mais atrás, né? Não pedimos mais, assim, não fomos mais atrás. E aí, na hora que nós realmente precisamos, nós recebemos aquela graça que nós estávamos pedindo. Passou, eu não me lembro, foi mais ou menos, acho que foi pouco tempo até, acho que uns 4 meses, mais ou menos. A gente recebeu aquilo que a gente estava pedindo. Pedir e recebereis, né? Então. E era uma coisa grande, não era pequeno, não. Depois quem ganhou a Bíblia no sorteio da missa, né, seu Cecília? Aqui, o homem é um homem de sorte, né? Aqui na Santa Terezinha eu já fui sorteado, acho que 3 vezes, se não me engano. Uma vez era uma Bíblia, outra vez acho que era o catecismo da Igreja Católica, né? Outra vez não me lembro o que era agora. Para isso eu tenho sorte também. Tem carteirinha VIP lá com Deus, né? Na loteria nunca ganhei. Também não. Mas lá no céu tá em alta. Ixi. Tá. Eu espero que sim, né? Desculpe. Espero que sim, né? Alguma dúvida? Eu fiquei admirada, né, com a fala do Padre Cleomar na missa, né? De achar que as nossas crianças, né, estavam maduras, né, na fé, tudo. Eu falei, gente, né? Eu achava assim, tava tão crua a coisa, né? Mas ele que as ouviu, né? E falou que as palavras eram sinceras, né? Eu falei, nossa. Você de ouvir também, Fabiola. Eu quase que agarrei ele naquela hora, né? Mas eu não tô filmando, não vou agarrar, né? Mas que ele deu uma lavada nos pais também falando da missa, foi show, né? Show. Comecei a puxar as palmas ali pra ele, né? Mas assim, foi motivo de falar assim, né? Estamos no caminho certo, né? Porque a gente tem passado por momentos assim, né? De que o sacerdote não aproveita essas oportunidades, é isso que a gente fica triste às vezes, né? É isso que a gente precisa, é o momento que ele tem
para ele dar uma chamada, né? Entendeu? Nossa, mas ele foi assim, muito direto. Foi com arco e flecha. Né? E veio bem em cima também, né? A hora que eu fui levar o comprovante lá da primeira Eucaristia, para ele passar um visto, aí ele viu o papel da frente, né? Eu falei, olha, isso daí eu estou convidando o pessoal para a Crisma, para eles voltar para fazer o curso de Crisma. Expliquei para ele que a nossa Crisma é diferente de todos os outros lugares, muito embora o pessoal ache ruim, né? Mas eu falo para eles que a nossa Crisma é igual ao curso técnico. Tem a parte teórica e tem a parte prática. Então, Começa na prática primeiro, né, Tô? Hã? Começa na prática primeiro, depois vai para a teórica, né? Não é assim? Você? Não, eu faço junto. Ah, Porque você faz agora, junto? quando a gente começa, né? Aí agora a gente já é separado, né, a parte teórica. Mas a gente faz, a Graça faz meia hora todo sábado. E eu faço 2 vezes por mês. Eu faço de uma Explica para a Vera, para o Tacílio, como é que funciona. A nossa, o curso de preparação para a Crisma nossa, a gente convida a fazer parte do movimento da igreja. Na Basílica, a gente só tem a Legião de Maria. Então, a gente convida eles para ser legionários, e o legionário, ele faz visita nas famílias. Por exemplo, a Vera e o seu não. A Vera e o Otacílio, eles recebem o meu pessoalzinho. Eles vão lá visitá-los, né? O pessoal do presídio vai visitá-los, certo? Assim como vai na casa deles, vai em outras casas também. Até preciso agora rever para ver se as outras pessoas estão em condição de receber. Então, a gente tem, né? A gente, graças a Deus, tem essas pessoas que eu digo assim, né? O bonito do serviço dentro da igreja é que, né, realmente Deus capacita. Porque na medida em que um casal, uma senhora de idade, uma idosa, aceita a visita dele, né, eles se acham que eles estão fazendo alguma coisa por alguém. Quando, na realidade, esse alguém que está fazendo alguma coisa por eles. Porque está dando a oportunidade deles vencer a preguiça, né? Vencer a timidez, sabe? Então, essas pessoas que recebem, elas também estão cumprindo uma missão, né? E é esse o grande lance do ser legionário. Quer dizer, na medida em que a pessoa os recebe, né? Porque, no fundo, como é eles que vão, eles se acham, né? Mas, na realidade, a gente... É isso daqui, ó. Se a gente for analisar o testemunho, né? O testemunho daqueles que recebem a visita é muito maior. Porque eles estão ajudando, né, eles a se santificar. Né? Eu sempre, quando... Né, é que depois que eu tive esse problema de joelho, eu não vou com eles fazer a visita. Né? Eu não tenho condição de fazer a visita com eles. Então, a gente coloca uns mais velhos. Agora, como vai ter que renovar, porque está pequeno e eu espero que apareça mais gente, né? Aí agora vai ter que estudar como fazer, né? Essas visitas. Estava até pensando que eu ia precisar da Ana Paula. Oi, estou aqui. Não, então, Ana Paula, sabe por quê? O meu pessoalzinho é novo. Então, eu estava pensando assim, né, de conversar com você
depois da catequese, se você não podia fazer, pelo menos, por exemplo, 2 visitas com um par. Até eles Posso? até Claro, tio Chico. porque eu não tenho condição de ficar andando. Você entendeu? E se a minha polícia descobrir que eu ando, você sabe, né? Bandeirando, e o que tem de fiscal que conta, nem te conto. Entendeu? Então é o seguinte. Então, estava pensando, lembrei de você. Porque agora Depois a gente se fala. eu espero que entre gente, né? Uhum. Em primeiro lugar. Né? Eu espero que os catequistas façam propaganda, os catequistas do terceiro. Cadê o Carlos? Que os catequistas do terceiro ano, a Léo não está aí, mas que faça propaganda para que eles realmente eles voltem, né? Porque muita gente não aceita essa nossa proposta, porque o que eles querem é a parte teórica, que né, levo lá e pronto. Mas depois eu converso com você, Ana, só para contar Tá que bom, eu com você. Bom, vamos em frente, então. Então, a parte da evangelização gerou mais alguma dúvida? A questão da evangelização ser esse testemunho, né? Esse querigma, né? Quer dizer, fazer essa apresentação sobre o ponto de vista da espiritualidade cristã. Ficou alguma dúvida? não. Bom, agora partimos então dessa parte do nosso terceiro encontro, o sentido da catequese, né? O texto diz aqui que a catequese ela deve, né? O objetivo principal dela, ela é fazer com que a catequese, né, faça com que, né, as pessoas entendam o que é fazer comunhão, né? Porque quando a gente fala em comunhão, a pessoa logo lembra no quê? Na massinha, né? Certo? Né? E o conceitual da palavra comunhão, né? É você ter uma adesão mesmo completa, né? Aí o diretório fala isso da catequese. Peraí, deixa eu achar aqui. É o 55 do diretório, tá? A catequese é um ato de natureza eclesial que nasce do mandato missionário do Senhor e que está orientada, como seu nome indica, a fazer ressoar continuamente o anúncio de sua Páscoa no coração de cada pessoa, para que sua vida seja transformada. Uma realidade dinâmica e complexa a serviço da palavra de Deus. A catequese acompanha, educa e forma na fé e para a fé. Introduz a celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e a história humanas, integrando harmoniosamente essas características. A catequese expressa a riqueza de sua essência e oferece sua contribuição específica para a missão pastoral da igreja. Alguém quer comentar sobre aquilo que fala o diretório sobre a catequese? Ele começa aqui dizendo que a catequese é um ato de natureza eclesial, né? Acho que foi em cima disso que o Papa instituiu, né, a catequese como ministério, né? É verdade. E tem aumentado a consciência das pessoas que é assim, que é um caminho longo a percorrer, né? É um caminho para a vida inteira.
Não é uma Né, busca de que um... começa na infância, mas que vai para a vida inteira. Sim. Né? Eu percebi isso nas minhas crianças já. Sábado eu ouvi isso. Né? Assim, começa quando a gente é criança, mas a gente vai até o resto da vida, né? Que a menina falou. Gostei Permanente, de ouvir isso. Porque a uma coisa cada... permanente, né? Porque a cada celebração eucarística, na realidade, o que acontece é que, às vezes, não acontece isso para a pessoa, porque muita gente ela vai com sentido de, vamos supor, de obrigação, de dever, né? Mas a celebração eucarística, e nisso a nossa igreja ela é muito bonita, e muita gente também não entende também todos os símbolos, né? Certo? Mas quando a gente diz assim que é para sempre, esse fazer comunhão, né? A gente só vai entender isso daqui quando a gente entender por que eu vou na missa. E missa eu não assisto, né? E essa educação, ela não é educação, uma educação teórica. Olha, é assim, 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 assado, né? Mas eu saber que eu sou caminheiro. E não é só o povo que caminhou no deserto que é o caminheiro. A gente também caminha. Desde quando a gente nasceu, a gente está caminhando para o quê? Para a vida eterna. Né? Então, essa caminhada, a cada caminhada minha, se eu entendo o que por que eu vou à missa, essa minha caminhada, a cada vez que eu participo de uma celebração eucarística, né, nessa minha caminhada, né, eu vou me encontrando com a terra prometida. Quer dizer, eu vou tendo um encontro com Jesus. Jesus é o quê? Ele mesmo não fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida, a missa deveria ser, diante da catequese, ela deveria ser, né, entendida que ela a cada celebração, a gente não é só o fato de eu receber a hóstia que eu estou fazendo comunhão, mas é todo vamos supor assim, a todas as fases da missa, ela me leva a fazer comunhão. Eu vou ao encontro de Jesus, né? Então, essa caminhada que eu faço até na igreja e que o padre termina no altar, né? Me leva lá porque o nosso altar fica distante, né? E da gente entender, por exemplo, né? Que o padre é tão celebrante quanto a gente, né? Às vezes tem comentarista que dá um destaque, né? Ali no celebrante. Não, eu também sou celebrante, né? Então, a comunhão mesmo. Ali, ninguém é mais que ninguém. Cada um, diante da sua vocação, do seu chamado, ao que ele encerra na vida, seja como filho, seja como catequista, seja como, né, marido, seja como esposa, como, né? Então, diante disso, é fazer comunhão. É eu colocar tudo ali no altar ali do sacrifício de Jesus, tudo isso que a gente é. Isso é fazer comunhão. Agora, então, quando a gente fala assim, né? Fala de Jesus, quando passamos na catequese sobre Jesus, sobre o que é ser igreja e sobre os sacramentos, né? A catequese, a finalização dela é isso daqui.
Ixi, acabei falando demais. Vamos lá. Pode falar. Amei ouvir. Amei ouvir, Vitor. Hã? Amei. Ainda bem. Porque, de repente, eu fico meio preocupada, que vocês ficam deixando eu falar, aí eu entusiasmo. Eu fico me vendo aí nas coisas que você está falando, eu viajo com você. E é essa a viagem, né? Na realidade, esse é ser catequizado, o entendimento, né? Porque, às vezes, a pessoa te pega de surpresa e fala assim, por que você tem que ir na missa? Ah, eu tenho que ir na missa porque é preceito. Né? Na realidade, né, é preceito. Mas o preceito, ele tem um sentido, tem uma justificativa. Por isso que a gente diz assim, né, que eu não posso ir vestido de qualquer jeito, não é? Não é uma questão de moralidade ou coisa e tal. Quando se propõe isso, né, é uma questão assim, porque para aquilo que eu gosto, eu me arrumo, né? Certo? Eu boto até colar. Colar. Passa batom. Batom não está passando porque... eu não estou passando batom. Batom tá passando Eu não estou passando por causa da máscara. Então, meus batons eu joguei tudo fora. Ficaram velhos. Acho que tem que fazer um limpa. Eu joguei fora. Eu estou fazendo uma coisa importante. Já tá tudo feio. Nunca dei valor e nunca fiz. E eu fiz bolha no pé. Eu fiz bolha no pé porque estava sem usar sandália, era sapato de missa, né? Andando de chinelo, cheguei em casa com uma bolha no dedão, nossa. Não é? Mas eu estou fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Agora eu pinto o olho. Meu Deus. Aprendeu a pintar ou alguém pinta para você? Não, eu mesmo. A Ana Paula aí, ó. Um fica mais torto, um fica mais... que a gente tem que ter umas aulas com a Ana Paula e com a Érica, né? Mas até então, a gente passa, se você olhar bem, assim, você vai perceber, sabe? Que o olho teu tá pintado. Que... Vou prestar atenção, tá? Amanhã. Todo mundo botando reparo agora. Amanhã presta atenção, tá bom? Isso. Então, você vai reparar, assim, que Sombra verde e amarela. Um tá mais esfumaçado que o outro lado. E assim a gente vai. Né? Ainda. Então, era coisa que eu nunca fazia. Agora, eu nunca deixei de passar batom, mas agora não passo batom porque mancha a máscara. Eu faço manteiga de cacau, só para dar uma hidratada. Ah, é? Nem isso eu estou fazendo. Bom, gente, voltando ao nosso assunto. Quem mais quer falar alguma coisa sobre catequese? No sentido de que catequese é a gente levar as crianças a fazer comunhão. É a forma sistemática, né? Organizada de falar de Deus, né? Sim, dá uma sequência. Por causa da sequência, né? Como a gente fala de Deus Criador no começo, depois Jesus Cristo, para chegar nos sacramentos. Sim. Né? Agora ficou claro para mim, né? A diferença de evangelização, porque para mim a evangelização era o contrário, era o aprofundamento, por isso, assim como a gente chama de evangelização para os adultos, né? Então você tem a forma mais formal, né? De ensinar. É por isso que a evangelização, ela tem só 1 ano. Uhum. Porque, na realidade, com a evangelização, ao invés da catequese... Já é o anúncio, é a opção. Não chega na catequese com o adulto. Você dá o anúncio, você dá o testemunho. Você dá o testemunho e o anúncio. Na catequese, para você fazer comunhão, você tem que ser, o catequista ele tem que ser mistagogo. Porque ele tem que levar as crianças a compreender o quê? Os mistérios. Os mistérios de Deus. Uhum. Né? Coisa que, às vezes, a gente não... Na evangelização até você chega a fazer, mas não de uma profundidade maior. Porque com um adulto, como disse o Otacílio, ele já está numa fase de razão, entendeu?
que ele já tem aquilo lá assim, ó, bem traçadinho, né? Então, você tem que chegar pelo testemunho. Agora, com as crianças, não para eles entender a comunhão, é no sentido assim, de ter uma participação mais ativa, por que acontece isso, para que acontece isso, maneira como se leva. Uhum. Os próprios sinais que Jesus Cristo, né? Aí está o catequista, o catequista Jesus, né? Ele foi ali, né? Ele não sentou, não, ele foi dando esse testemunho. Fazendo. Acontecendo. Eu acho que é importante também, não só na sala, com as crianças, nos encontros, né, a evangelização, né, é a gente não perder a oportunidade de qualquer momento que você está no teu dia a dia, na mesa, né, em qualquer lugar. Você não perder a oportunidade quando surgir para falar de Jesus, né, você está evangelizando também, na família, os filhos, né, os amigos, né, os genros, você vai pondo tudo no pacote, né? Para evangelizar, não perder a oportunidade de falar de Jesus, nunca, eu acho. Às vezes a gente... Nesse período online, sabe o que eu achei legal, que eu me descobri assim, a importância dos santos, né? Porque eu pegava sempre o santo da semana, né? Começamos em maio, junho, então tinha um monte de santos de devoção, porque todos eles, né, seguiram Jesus. Então ficou bem legal essa parte. Eu aprendi, as crianças também. Né? Então, a devoção dos santos é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Na semana, mesmo que o nosso encontro não fale sobre isso, né? Mas de estar lembrando, né? Através das imagens lá na igreja, né? Do altar que está arrumado. Né? É engraçado a história dos santos também, é a gente, né, se comparar e nunca achar que está tudo perdido, né? Tem tantos santos que foram pecadores e depois, né, alcançaram a verdade. Santos de altar, né? Dos famosos, né? Famosos, Então. Né? E que também, né, Élica, tiveram dúvidas atrozes, né? Pois eles é. brigaram com Deus, né? Falaram, olha aqui, presta tem um que conseguiu a santidade de tanto a mãe rezar, né? Santo Agostinho, Agostinho, 30 anos, a coitada ficou rezando, mas ela evangelizou o filho e o marido, né? E os amigos dele também, né? Os amigos dele também. Olha só. Vamos rezando. Vamos rezando. Sabe, gente? Gente, mais alguma coisa? Sim, faltou alguma coisa? Deixamos passar. Vera, o Tacílio, Ana. Tudo certo. Mariana. Não, tá. As orações finais aqui da página 31 são tão bonitas, né? Nós vamos fazer. Vamos fazer ela? Você sabe que da outra vez eu marquei, depois na hora, como a gente meio que estava passando da hora, a gente deixou de fazer, mas precisamos fazer. No final, hoje eu já... Olha, eu acho importante que a gente faça todos juntos. Está todo mundo com o manual? Página 31. Você quer vir com o filho? Oi? O Tacílio está sem o manual, que está aqui comigo. Ah, tá. Não, eu posso levar o Tacílio também. Eu tenho aqui. Ah, tá. Ele vem aqui. Não, mas ele é bom ter o dele, né? Depois a gente pega com você. Depois eu levo. Não posso esquecer. Então, vamos lá. Gente, quanto a questão lá do primeiro catequético, a Tiana, Ana Paula... Cadê o Vitor? Não tá. Não tá. Não veio. Deu cano. Esqueci de avisar ele. O quê, Tô? O quê? O Vitor. Tá no grupo, Não, mas né? o que você esqueceu de avisar?
Eu não avisei, assim, da outra vez no dia, eu avisei, Ah, especialmente avisei, falei para ele, né? Eu mas falei, não sei o se que que você tem a gente do primeiro ano? Tem alguma coisa específica, especial? o pessoal do primeiro ano, que tem a questão da Bíblia. O próximo encontro é o da Bíblia, não é? Não, acho que já o meu já foi. Ah, já foi? Ah, então não, tudo bem. Foi Eu ia sábado falar agora. É o que que é para tem o fazer tudo. joguinho? É o que tem o joguinho da Bíblia? Agora que vai ser, né, a gincana? Não, mas ia falar Não, assim, já foi. O que meu foi sábado. no texto manda chamar o padre, para o padre entregar a Bíblia, sabe? Mas Foi você sábado. Até que eu falei com você antes. é mesmo. Então vai ser quarta-feira agora, Dô. Vai ser quarta-feira agora, então, o nosso. O nosso vai. Ai, Tiana, deixa eu te avisar. A toalha que está no altar da sala lá de cima, você vai usar a sala 8? Não, Ô, estamos Fabiola, usando. eu não vou usar a Não sala. está usando? Não vou usar. Ah, tá ok. Nós fizemos uma mudança aí, eu e a Tô, e aí nós temos outra coisa. Ah, porque eu Depois deixei a chave para você. Ah, é? Não, porque a gente não vai ocupar a sala, a gente dividiu o primeiro ano. Uhum. Ah, então isso ok. eu imaginei. Porque também não tá. Porque a toalha que eu pus lá é minha, não é da igreja. Ela é igual da igreja, mas é minha. Tá. Qualquer dia desse eu vou pegar a toalha. Tem a questão lá que a Marinei chegou lá em cima, não aguentou dar o encontro de tão cansada. Coitada. Aquela escada lá judia pra caramba. Nossa Senhora. Ela é muito... Por isso que eu chego 8 horas da manhã, para chegar às 9 já tá zen. Né? Mas foi o primeiro Batimento encontro. cardíaco voltar ao normal, aquela coisa. O primeiro encontro também, se ela ficou lá em cima, coitada, e aí, né, foi complicado. E aí a Toshiko dividiu Então, a turma está muito grande para ficar numa sala pequena, entendeu? E a sala do dízimo não vai dar o pó ocupar. Ela é muito quente, ela não tem janela. Então, já descartamos a sala, tá? Então, se alguém perguntar, se alguém falar, mas tem essa... Não tem. Porque a sala, ela é quente. Ela não tem janela também. E também, por exemplo, no sábado, o padre atende... O padre Cleomar, ele atende confissão lá. Então, vamos desalojar ele. Então, é melhor esquecer da sala, uma outra. Certo? E na quarta-feira não dá para ocupar a sala 8, porque o pessoal não aguenta subir as escadas. Então, a gente... Quem é o joelho prejudica, quem tem joelho prejudicado também não consegue subir. Entendeu? Então, eu também não consigo. Então... Também tem a arritmia, né? Subir aquela escada lá, Fabiola, quase morro. Eu vou catequista de novo. Eu ganhei uma turma... Enquanto eu conseguir... E uma turma à tarde. Você, Tô? Ai, que chique! Não, mas se vocês tiverem de uma catequista, pelo amor de Deus, a gente está precisando na quarta-feira. Está precisando das 4, né? Na quarta-feira, agora? Na quarta-feira, eu consegui catar, porque só tinha um menino do terceiro ano, ele foi para sábado. Ele já tinha idade para ir para sábado. E aí ele foi para sábado. Certo? Por isso que também é coisa, senão eu vou ter que... e ainda estou resolvendo uma catequizando da Marielza, do segundo ano, certo? Ela até tem idade para ir para o sábado, mas a mãe disse que botou um monte de empecilho, e agora quer que a gente resolva. O que eu fiz? Eu larguei na mão dela, e a senhora resolve. A única coisa que eu posso fazer pela senhora é achar um lugar que a menina encaixe, né? Porque, mais que isso, se a gente fizer, então, essa dificuldade. Mas aí, né, falei, não estou expulsando a filha da senhora. Se a gente não tiver jeito, ela vai fazer catequese. Só que ela vai fazer catequese no horário que eu posso, 10 horas.
eu falei para ela assim, nós vamos dividir a dureza. Eu vou, né, oferecer 10 horas, que é o horário que eu posso, né? E ela vai ter que vir às 10 horas. Entendeu? Porque também se a gente, né, não tem catequista. Então vamos lá, gente. Vamos orar para Deus enviar mais catequistas. Isso, pelo amor de Deus. Enviar operários para a messe. Mais operários. Isso. Então vamos lá. 1, 2, 3. Todos juntos. Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, rosto humano de Deus E rosto e rosto divino do homem. Acendei em nossos corações o amor ao Pai que está no céu e a alegria de sermos cristãos. Vinde ao nosso encontro e guiai os nossos passos para seguirmos e amarmos na comunhão da vossa igreja, celebrando e vivendo o dom da Eucaristia, carregando a nossa cruz, ungidos por vosso Filho. Dai-nos sempre o vosso Santo Espírito, para que alegria as nossas mentes e desperta em nós o desejo de contemplar-vos, de amar os irmãos, especialmente os afligidos. Dai-nos o ardor do início deste século. Discípulos tomados por nós queremos amar dentro, para que os nossos povos tenham vida abundante e construam com solidariedade, fraternidade e a paz. Senhor Jesus, vinde e enviai. Maria, mãe da Igreja, rogai por nós. Amém. Tudo bem? Gente, ó, o próximo é segunda-feira, daqui 15 dias vai ser dia 20, tá bom? Dia 20. Uhum. Certo. Eu pus lá aliás, a Fabríola colocou lá também, né? O convite lá, amanhã, então, a Legião de Maria faz 100 anos. Olha que lindo, né? A gente vê... Nossa, eu era pequena, eu falava assim, nossa, já pensou quando chegar nos 100 anos? Vai lá, já chegou. Chegou. Né? Então, quer dizer, né? Chegamos aos 100 anos, e se a gente vê esses 100 anos da história da Legião, né? Claro, aqui a gente tem só o serviço, né? Mas um serviço também, assim, bem dinâmico, né? Mas a gente vê, assim, nesses, por exemplo, Miramar, aquelas bandas ali do Oriente, ali, né? Miramar, na própria China, né? Uhum. Aumentando o número de santos legionários, né? Né? E mártires. Deve ter vários mártires, né? Porque, vocês viram? Uma figura, assim, que eu acho assim, que é bem bonita, assim, né? É daquele cara, daquela foto, daquele moço enfrentando um tanque, né? Uhum. Lá na Praça da China. Verdade. Porque ele era legionário? Ele está com um vexílio na camisa. Ah, nunca reparei. Nossa, não reparei também. Vou procurar agora. Meu Deus do céu. Já quantos anos foi isso aí? Isso aí foi naquela época lá da China, lá daquele sufoco que era lá na China, né? No início do comunismo na China. Então, são coisas assim, são coisas que nem legionário não sabe, né? Por exemplo... Mas não dá para saber a imagem... Os legionários não sabem que dentro da Legião de Maria a gente tem os nossos mártires e santos. Né? Porque a gente tem aqueles que
que deram a vida mesmo pelas causas, principalmente Miramar, né? Chico, pode achar essa foto aí agora. Aqui eu não estou achando. Ele está pequenininho de costas. Eu não sei como que é. Eu sei que na época lá o assunto China era mesmo? esse. Mas isso daí, eu acho que no começo meu da Legião. E eu estou, ano que vem, eu faço 50 anos de legionário. Nossa, faz isso. Então, a gente, assim, aqui, por exemplo, que a gente não tem esse tipo de perseguição, tem outras, né, que às vezes é muito mais doído, por exemplo, perseguição da família, né? Também. Certo? Mas que esses daí, a gente dentro da Legião, é que a gente não conhece a história de todos eles, mas a história, né, de pessoas assim, porque a gente também só meio que restringiu a Legião ao nosso mundinho, assim, certo? Perdeu isso daí. É uma pena. Bom, gente, boa noite a vocês. Noite. Tá bom. Mas eles falam que a gente não pode... Eu gostaria, mas diz que a gente não deve estender a reunião mais do que o horário, né? E depois algumas pessoas não voltam. Certo. Tá um horário bom agora. Esse horário,